Bom dia, queridos irmãos e amigos. É um prazer estar com vocês aqui nesta manhã para juntos meditarmos um pouco na palavra de Deus e ganharmos um fortalecimento para a nossa fé. Creia, Jesus Cristo vive, Ele está vivo e Ele quer mover o seu poder no seu interior, trazendo uma transformação de vida, te ajudando a vencer cada obstáculo e dificuldade nesse tempo. Cuidado com as ilusões e as mentiras. Cuidado com os falsos profetas, cuidado com todas as coisas que estão sendo faladas em nome de Cristo, mas que não representam a verdade do Evangelho. Nesses dias que temos estudado o livro de Atos, estamos vendo a formação da igreja, a fidelidade da palavra, como as escrituras são fundamentais para a formação do verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão se fundamenta nas palavras do Senhor. Vamos lembrar quando Jesus disse, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, assemelho a um homem que constrói a sua casa sobre a rocha, pois vindo o vento, a tempestade, batendo contra aquela casa, ela não cai, ela não cede, ela não é derrubada. Então veja só a importância de ouvir e praticar a palavra, os ensinamentos de Jesus. E é isso que nós estamos fazendo aqui, percebendo realmente a formação da igreja para termos critério. O que é a igreja? Como é que vivem os irmãos? Qual deve ser a disposição de um novo convertido, de alguém que encontrou Jesus? E nós vemos aqui, estamos vendo a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, quando ele estava em Éfeso, no capítulo 19, do verso 1 até o verso 7. Está escrito: Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: Recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: Em que, pois, fostes batizados? Responderam: No batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Você vê que coisa interessante? O que nós estamos vendo aqui era a ação dos discípulos, a ação do apóstolo Paulo. Ele chega até Éfeso, enquanto Apolo estava lá em Corinto, ele chega lá e encontra alguns discípulos, que nós vimos aqui no último versículo, no verso 7, eram apenas 12 homens. Esses 12 homens estavam ali. Paulo encontra esses discípulos e pergunta para eles: Recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Então o apóstolo Paulo queria confirmar a conversão daqueles homens, queria confirmar se eles tinham recebido o ensinamento completo da palavra. E o que eles responderam? Eles disseram assim, ao que lhes responderam: Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou, Então responderam: No batismo de João. Então Paulo disse a eles que o batismo de João era o batismo do arrependimento nos dias que antecediam o ministério de Jesus, e o batismo de João apontava para Jesus, demonstrava realmente que Jesus era o caminho da salvação, era o batismo do arrependimento, preparava aquelas pessoas para ouvirem a mensagem do Evangelho. Mas aí o que eles disseram então? Então realizou o batismo do arrependimento. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Então o que o apóstolo Paulo fez? É aquilo que nós estamos vendo. Ele passava pelas igrejas confirmando os discípulos, verificando se aquelas pessoas que haviam se convertido estavam recebendo todo o ensinamento do Evangelho e da verdade do Evangelho e dos ensinamentos de Cristo. Veja como isso é importante. Como isso é importante nestes dias. Eu tenho convicção, assim como eu experimentei na minha vida, quantas coisas eu deixei de aprender ou não aprendi corretamente no Evangelho. Quantas coisas me faltaram depois na minha fé. E só mesmo numa avaliação, numa investigação profunda da palavra de Deus, é que eu pude receber o alimento necessário para o fortalecimento da minha fé e entender tantos detalhes
que o Senhor Jesus deixou para todos nós. Então veja, naquele momento, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Então muitas pessoas acham que todo momento da conversão a pessoa tem que começar a falar em novas línguas, mas veja o que estava acontecendo aqui. Aqueles homens estavam sendo confirmados no Evangelho, confirmados na comunhão. Deus estava trazendo uma experiência para que eles estivessem entendendo que agora eles estavam confirmados no Evangelho de Cristo, vivendo através da graça do Senhor. Então, a primeira resposta deles a Paulo confirmava que eles ainda não eram plenamente cristãos, porque na conversão todos nós recebemos realmente o mover, o batismo com o Espírito Santo. E é importante que você tenha convicções a respeito disso. Mas isso só vai acontecer com você através dessa investigação da palavra de Deus. Porque você precisa ter entendimento da verdade que está em você. Mas não é a verdade que você gosta, ou que você prefere, ou que você acha. Mas se a verdade do Evangelho está agindo no seu interior. Como estes homens ouviram falar de Jesus, receberam o batismo de João, mas eles ainda não eram plenamente cristãos. Então o apóstolo Paulo ora por eles, impõe as mãos sobre eles e, claro, o Espírito Santo traz essa confirmação sobre eles, fazendo com que eles falassem novas línguas e profetizassem, e eram ao todo 12 homens. Veja como o Senhor tem uma forma de agir com cada pessoa, com cada grupo, com cada igreja, em cada cidade, em cada pessoa. E é isso que o Senhor também quer fazer na sua vida. Mas abra o seu coração. Porque estes são dias em que o Senhor quer te perguntar: você tem realmente recebido o Espírito Santo quando você se converteu? E não é só uma questão de falar em línguas ou uma manifestação sobrenatural, mas é a questão se você tem recebido as consolações, se você tem tido ânimo, se você tem tido disposição, se você tem sido fortalecido, se você tem se levantado realmente, percebendo realmente uma ação poderosa e sobrenatural na sua vida. Percebe que coisa especial é isso? É ter uma força ao longo do dia para resistir ao pecado, para que você possa vencer o ataque, talvez, quem sabe, né, de alguém que vai contra você, que quer fazer você pecar. Então, a tua disposição de fé, isso é o batismo, é a ação do Espírito Santo. Eu desejo que você fique firme e fortalecido na fé.